Neste quarto painel, ouviremos sobre a função ecológica da propriedade, a experiência brasileira, sendo as apresentações seguidas de uma breve sessão de debates. Convido para compor nossa mesa professor Andreas Krell, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Convido também o senhor Marco Túlio Reis Magalhães, procurador federal da Advocacia Geral da União. Professor Andreas, obrigado pelo comparecimento. Senhor Marco Túlio, muito obrigado. Eu concedo imediatamente a palavra ao professor Andreas Krell para a sua exposição. Muito obrigado. Boa tarde. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo eminente ministro Antônio Hermann Benjamin. Cumprimento o ilustre senador, presidente dessa mesa, Fabiano Contarato, e também os senadores Jacques Wagner, Confúcio Moura, os colegas apresentadores brasileiros e alemães, os representantes da Embaixada Alemã e todos que estão nos assistindo aqui via internet. A minha apresentação, vamos começar diferente. Eu sou alemão, eu vivo no Brasil há 25 anos, no Nordeste. Eu sou professor desde 95 de Direito Ambiental da Universidade Federal de Alagoas. Também colaboro em Pernambuco, lá nos cursos de pós-graduação. E entendo alguma coisa do direito alemão como do brasileiro, né, com o tempo. E por isso eu faço essa proposta aqui, de tecer algumas linhas de comparação entre o sistema alemão e brasileiro, não de forma mais aberta em relação às normas constitucionais, como fez o professor Kallis, mas um pouco mais concreto na área das florestas. Nós sabemos que tanto o Brasil quanto a Alemanha estão perseguindo, né, uma gestão administrativa mais eficiente de suas florestas, não somente por motivos morais, políticos, mas porque tem deveres consagrados nas constituições dos dois países e também compromissos internacionais assumidos. Essa análise comparativa, logicamente, vai ter que considerar sempre as diferenças entre os dois países, de ordem histórica, cultural, socioeconômica. E também essa proposta minha hoje, em 20 minutos, e dá um destaque ao tribunal que no Brasil, com mais veemência, né, nos últimos 20 anos, tem defendido a pauta pró-ecológica, que é o Superior Tribunal de Justiça, sem diminuir o mérito de outros tribunais, juízes, juízas. Primeiro, talvez isso é bem conhecido por alguns, mas muita gente não deve estar tão bem localizado nessa situação. O que são as áreas que o Código Florestal no Brasil protege, né? E a famosa Área de Preservação Permanente, APP, é uma vegetação nativa que tem a função de preservar águas, paisagem, biodiversidade, fauna, flora, mas também proteger o solo e o bem-estar da população. E essa deve ser mantida pelo proprietário possuidor
do terreno. Nós conhecemos todos determinadas APPs. As mais conhecidas são as APPs ao longo, né, as margens dos cursos de água. E o tamanho depende da largura do corpo de água. Mas tem outras, entornos de lagos, lagoas, restingas, em manguezais, em costas, declividade a maior de 45 graus, topos de morro acima de 100 metros e toda a área acima de 1.800 metros. As regras do artigo 4º, com essa proteção, eles são auto-aplicáveis em todo o país e não dependem de um ato concretizador específico. Já o artigo 6º, logo depois do Código Florestal, ele também prevê APPs instituídas pelo Executivo por ato administrativo. Aí precisa enquadrar a área em uma das hipóteses legais, conter a erosão, proteger restingas, várzeas, fixar dunas, etc. Pode haver supressão, excepcionalmente, da vegetação em APP, nas hipóteses da utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, baixo impacto. E um grande avanço do novo Código Florestal de 2012, não é mais tão novo, né? 10 anos, mas ele define exaustivamente essas hipóteses no seu artigo 3º. Outra unidade conhecida, a segunda famosa unidade do Código Florestal protegida, é a reserva legal, né? Ela deve ser mantida vegetação nativa em imóveis rurais. E a definição aí sim depende de um ato administrativo. Os percentuais da reserva legal variam, dependendo da região do país. A regra no Brasil, 20%, mas pode chegar a 80% na Amazônia Legal, na área de florestas, e a 35% no Cerrado. O tamanho concreto depende também da existência do zoneamento ecológico e econômico de cada estado. Uma área florestal, além dessas duas hipóteses, também pode ser enquadrada em um dos tipos da Lei das Unidades de Conservação, a famosa Lei 9.985/2000. Melhor exemplo mais conhecido, a APA, né? Área de Proteção Ambiental, não ser confundida com a APP. Ou ser composto por vegetação na Mata Atlântica, com vegetação típica dessa mata, que tem proteção especial garantida por lei própria. O que fez, então, o judiciário, né? A ampliação interpretativa da função social da propriedade, né, na doutrina, na jurisprudência do Brasil, ela foi insuficiente durante muito tempo para mudar todo esse paradigma de exploração não sustentável dos recursos naturais no Brasil, como, né, afirma nas suas contribuições repete sempre o professor ministro Benjamin. Mas esse aprofundamento existiu, né, começou a existir com diversas decisões do STJ. Eu somente estou pincelando alguns dos historicamente mais importantes nas áreas da floresta. Tem a decisão do que o Código Florestal, a APP legal do artigo 4º, na época ainda era outro artigo, não são indenizáveis por serem insuscetíveis de exploração econômica. Logo depois, 2002, né, importantíssima decisão, o proprietário, pela recomposição do terreno degradado, não depende da culpa pessoal, mas constitui obrigação civil objetiva, prop terreno, posição depois adotada pelo Código Florestal, né? Um episódio que o STJ, né, criou a linha e depois o legislador assumiu e positivou no artigo 2º. 2010, inversão do ônus de prova na ação civil pública ambiental. 2014, mínimo existencial ambiental existe na área do saneamento básico. E a última recente, né, o dever de respeitar a faixa não edificável nas APPs de qualquer curso de água em áreas urbanas consolidadas, né, que sempre foi questionada, mas agora não tem mais discussão sobre isso. A função ambiental, como já foi exposto aqui pelo próprio ministro de manhã, é um plus, ou também chamada de ecológica,
ela é um plus em relação à função social da propriedade. A base é o artigo 225, sim, que atribui o dever de proteger o ambiente não somente ao Estado, mas aos próprios particulares, que outras constituições, por exemplo, não fazem de forma tão explícita. Outro passo fundamental, 20 anos atrás, o novo Código Civil, ele no seu famoso artigo 1228, relativizou o domínio do proprietário da função ambiental, obrigando-o a preservar fauna, flora, equilíbrio ecológico e evitar a poluição do ar das águas. Explicitamente, mais claro, impossível. E esse dever integra o conteúdo da própria propriedade, abrindo espaços para definir os seus limites nos imóveis, tanto urbanos quanto rurais. A função ambiental condiciona a propriedade pública também, não somente a privada, que era mais influenciada pela teoria da função social da propriedade. Não há, então, desapropriação na esfera dos limites internos da propriedade florestal. Não existe um direito que poderia sofrer restrições. Ele já nasce, por assim dizer, limitado pela função ambiental. Indenizações, Os tribunais brasileiros, todos aqui sabem, têm condenado o poder público a pagar valores exorbitantes de indenização por imóveis, muitas vezes em áreas protegidas e muitas vezes transformando os atos que fixam simplesmente conteúdo, limites da propriedade, em desapropriações indiretas, o que inviabilizou inúmeras medidas locais ou estaduais. As limitações à propriedade criam, sim, obrigações, mas normalmente sem o dever de indenizar. Há casos, porém, claro, em que limitações tornam a propriedade inteiramente inutilizável para os fins econômicos, justificando a indenização. Para ser indenizado, deve-se, acima de tudo, comprovar que as limitações são mais extensas do que o caráter geral que vincula o conteúdo da propriedade. Por isso temos, por exemplo, as APPs do artigo 4º, criados pela lei, normalmente não permitem nenhuma indenização. Aquelas criadas por ato administrativo já permitem. E as reservas legais, a tendência de não caber indenização, mas em alguns casos excepcionais, existe. Alemanha. Na Alemanha, vimos agora a apresentação do professor Kallis. O sistema trabalha com a desapropriação, mas ao mesmo tempo com a determinação de conteúdos limites, que essa figura ficou tão importante para o Brasil. Concretiza-se a função social da propriedade, fixando possibilidades de uso e disposição. Em regra, não há indenizações. E a base da chamada Ökologiepflichtigkeit, vinculação ecológica, tem sua base no artigo 20A da Lei Fundamental, que foi uma emenda de 94, que foi inserido no texto da Lei Fundamental, essa chamada norma fim de Estado. Não é um direito fundamental, como no Brasil, mas tem efeitos jurídicos objetivos, obrigando todos os poderes e órgãos estatais a sua consideração e observância. A função ambiental da floresta alemã, como já vimos repetidas vezes, 1/3 do território alemão é coberto por florestas. Propriedade distribuída bem parecido com o Brasil, 40, quase a metade particulares, somando 2 milhões de propriedades. Estados federados, 29%, União somente 4%, e os outros entes públicos, municípios, fundações, consórcios. Lá se chama Körperschaften, entidades públicas. A Lei das Florestas, Bundeswaldgesetz, destaca 3 funções básicas: econômico, sempre importante, recreativo, que cresceu a partir dos anos 70, como vimos na apresentação do senhor deputado Huck, e o protetivo, que só ganha mais peso nos últimos tempos, ou nas últimas 2 décadas. Também tem áreas florestais protegidas pela Lei da Proteção da Natureza, Naturschutzgesetz, ou da Gerenciamento de Recursos Hídricos, ou proteção do solo.
Doutrina, e agora vem a primeira observação crítica. Doutrina e jurisprudência na Alemanha não trabalharam ainda adequadamente a função ambiental ecológica da propriedade florestal. Sua interpretação não considera ainda suficientemente a proteção da natureza e imposição de limites diretos ao uso das florestas. De vez em quando, né, a gente imagina que lá tudo está melhor, funcionando uma beleza. Os próprios especialistas na área, como o professor Detlef Sibuka, né, um dos autores que mais profundamente trabalha nessa área no direito alemão, ele faz essa crítica justificando, dando vários exemplos. A definição mais concreta dessa vinculação ecológica da propriedade alemã nas florestas é necessária por causa dos compromissos internacionais, como vimos, né, na fala do professor Kallis sobre a decisão no ano passado, que diz respeito ao clima, mas aqui temos também essa obrigação na área das florestas. Convenção da Biodiversidade do Rio 92, mudanças climáticas, idem, e além disso, do mesmo ano, temos uma diretiva da União Europeia que exige, né, cria várias obrigações de criação de áreas protegidas, chamado Flora, Fauna, Habitat. O conceito do gerenciamento florestal sustentável no Bundeswaldgesetz necessita de uma melhor concretização pelas leis estaduais. Não tem acontecido ainda. O mesmo vale para a expressão boa prática florestal da Lei da Proteção da Natureza. Prevalecem, isso é interessante ver, na Alemanha, as normas de metas e fins, e faltam regras concretas sobre a biodiversidade das florestas. Exemplo, sobre o corte raso de áreas maiores, plantações de espécies não típicas, entre vários exemplos. Durante muito tempo, e isso também é importante para ver a diferença com o Brasil, a Alemanha não seguiu durante muito tempo o modelo da criação de reservas e unidades para proteger certas áreas, como o caso sempre foi do Brasil, regulamentando as intervenções específicas para garantir um padrão mínimo geral em todos os imóveis com florestas. Recentemente teve uma mudança, como nos foi aqui também comunicado, né, de manhã, após a diretiva de 92 da União Europeia. Hoje já tem mais parques e áreas protegidas nos últimos 30 anos. Antes não foi a linha alemã. Compensações por medidas de efeito desapropriatório. É um tema que é tão importante no Brasil como na Alemanha, porque toda a disposição de um governo de proteger mais o meio ambiente, seja federal, estadual ou até local, vai sofrer e se inviabilizar se houver necessidade do pagamento de altíssimos valores. O sistema alemão reconhece que pode haver desapropriação indireta, onde as medidas inviabilizam o uso agroflorestal da área, né, que foi anteriormente exercido de forma lícita. Para essas medidas de efeito desapropriatório, as leis prevêem a indenização. Também, e agora vem uma figura meio estranha, existe a compensação de equidade, Billigkeitsausgleich, para casos aquém do grau de desapropriação, mas em que os beneficiados podem ser públicos quanto privados, pelas limitações do uso dos imóveis, devem pagar uma justa compensação aos proprietários. Klöpfer, um dos professores mais respeitados no direito alemão, meio ambiente, critica que essa compensação de desvantagens abaixo do nível da desapropriação é uma quebra do princípio do usuário pagador, capaz de reduzir a disposição do poder público de criar áreas de proteção dos recursos naturais. Na prática, na Alemanha se observaram grandes dificuldades de fixação dos possíveis perdas de produção florestal agrícola devido às alternativas que sempre existem de aproveitar o solo, apesar das restrições de uso. Critério de Sibuka, com razão, para compensações financeiras pela restrição do uso do solo deve ser a lícita utilização anterior, pagando apenas em caso de evidentes distorções da concorrência dos produtores da mesma região. Então, já tem uma restrição muito grande em relação àquela compensação de equidade. Aspecto comparativo. Isso é a minha contribuição.
pode até pensar diferente, mas eu entendo, se a figura alemã das compensações por equidade fosse introduzida no Brasil, levaria uma confusão ainda maior no emprego dos instrumentos legais. Provavelmente serviria, acima de tudo, para justificar indenizações no caso de meras delimitações, né, da propriedade na base da função ambiental. Talvez estou enganado. Conclusões. O poder público brasileiro deveria, sim, definir melhor os critérios para pagamento de compensações de particulares por medidas em favor do meio ambiente na área florestal. Uma possível indenização não deve depender apenas do enquadramento do imóvel, uma das áreas conhecidas, né? APP, RL, Mata Atlântica, ou até APA, ou outra unidade de conservação. Isso não pode ser o ponto decisivo para pagamento de indenização. Há necessidade de critérios mais nítidos para uma divisão racional entre limitações da propriedade, não indenizáveis normalmente, e medidas de efeito desapropriatório. Esses sim podem ser indenizáveis. E aí também minha contribuição pessoal que eu observo analisando decisões judiciais, apesar dos méritos dos tribunais brasileiros, STJ, outros, na aplicação dos conceitos de proteção ambiental no Brasil, não se pode deixar o critério subjetivo de cada juiz decidir sozinho se haverá indenização ou não e qual deve ser o seu valor, somente na base de princípios, como da razoabilidade e da proporcionalidade. Porque você vai precisar de sorte, né? Se o ministro ou desembargador tiver consciência ambiental, ele vai dar indenização, fixar valor indenização baixo, para poupar as contas públicas, e se não tiver, né? Aí até hoje temos uma boa parte, né, do judiciário que não tem toda essa convicção e consciência ambiental. E, no final, né, o legislador alemão, por sua vez, ele deve também fixar melhor as prioridades, definir deveres de propriedade na gestão econômica das florestas, até de fixar medidas nos casos do não cumprimento. Isso muitas vezes não fica claro o que tem que se fazer com agricultores, por exemplo, que não cumprem as regras, sem aplicar imediatamente altos valores de multa. Na Alemanha, a proteção das florestas depende, sobretudo, de atos específicos dos órgãos administrativos. No Brasil, prevalecem as áreas protegidas diretamente por lei, o que é adequado, face ao seu tamanho e dificulta o controle de inúmeros terrenos rurais no interior do Brasil. E os órgãos ambientais de muitos estados, sabemos, têm grandes dificuldades técnicas e também políticas. O sucesso de combate ao desmatamento, tema central desse evento, na Amazônia ou qualquer outra região do Brasil, certamente dependerá da correta compreensão e utilização dos instrumentos jurídicos de proteção florestal. Tanto no Brasil quanto na Alemanha, a função ambiental, esse novo conceito, base, título, né, desse evento, é um conceito que vai além da função social e deverá levar à reformulação de várias leis, às mudanças de aplicação e, quem sabe, a intervenções do judiciário nas omissões do executivo. Obrigado. Muito obrigado, professor Andréas Creu. Eu, particularmente, fico muito feliz e a forma como o senhor, de forma didática, apresentou tanto a comparação no Brasil e Alemanha, e ainda dando as contribuições com as sugestões. Muito obrigado. Eu, particularmente, me sinto extremamente contemplado. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Marco Túlio Reis Magalhães. Antes de conceder a palavra, eu quero aqui fazer um registro, Dr. Marcos, eu acho que esse reforço positivo para mim é de extrema importância falar. Como eu falei no início da minha fala, no início dessa sessão, do primeiro, quando eu falo do Platão da sabedoria na repetição, nós temos que entender que governos passam, mas o Estado é superior. E eu quero deixar claro para a Advocacia Geral da União a minha admiração, o meu respeito e a minha defesa intransigente para o fortalecimento das instituições. Porque a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. E somente podemos ter democracia com instituições como a Advocacia Geral da União,
como o Ministério Público Federal, como a Defensoria Pública, como o próprio Poder Judiciário, fortalecidos para que possam atuar de forma isenta, imparcial, com equidade, fazendo uma análise com direito comparado, fazendo uma interpretação histórica, sociológica. Acho que é isso que me motiva e por isso que eu lancei meu nome, professor Andréas, a essa empreitada quando fui eleito senador pelo Estado do Espírito Santo. Costumo dizer que eu tenho 2 missões na minha vida, que é ser servidor público e ser professor. Eu estou como senador, mas estarei sempre aqui, junto com meus colegas, na defesa daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado e eu transmito meu agradecimento a todos os advogados e advogadas da Advocacia Geral da União e podem sempre contar comigo. Com a palavra, Dr. Marco Túlio Reis Magalhães. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para participar desse importante evento de debate entre Brasil e Alemanha, um debate de ideias produtivo, profícuo, em que se busca uma construção em prol da proteção do meio ambiente. Quero inicialmente agradecer e também cumprimentar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o excelentíssimo senhor senador Jacques Wagner, que se ausentou rapidamente. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor senador Confúcio Moura, cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar os demais participantes de forma geral. E quero cumprimentar em especial o excelentíssimo senhor senador Fabiano Contarato, e registrar aqui a minha alegria, que recebo com bastante alegria essa sua manifestação, e digo que na minha atuação como procurador federal, e acho que toda a carreira trabalha sempre com a ideia de uma carreira de Estado, né, e que busca sempre a afirmação e o cumprimento da legislação e da Constituição brasileira. Quero também cumprimentar, e o faço pedindo licença na pessoa do professor Christian Kalisz, todos os participantes estrangeiros, né, e o faço porque não só ele é uma referência e bem didaticamente expôs as questões aqui, mas é uma referência pessoal para mim, como meu professor que foi, né, sempre incentivador e orientador dos meus estudos quando estive na Alemanha. O que eu pretendo rapidamente expor aqui, de certa forma, as palestras anteriores já o fizeram, em certa medida, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Herman Benjamin, do professor Kalisz e também agora do professor Andréas Creu, de certa forma, e buscando a inspiração na fala agora recente do senador Fabiano Contarato, reiterar aquilo que nós devemos afirmar com bastante certeza. No caso, a compreensão do que seja a função ecológica, a função de equilíbrio ecológico do meio ambiente. Então, o foco que eu pretendo dar rapidamente, dentro do tempo estipulado, é percebermos ou refletirmos um pouco mais sobre o sentido do equilíbrio ecológico na Constituição, como conceito político e jurídico normativo. Pretendo, então, fazer um rápido olhar sobre os dispositivos constitucionais, em seguida, discutir em rápida medida o que seja a função ecológica em termos normativos, como podemos entendê-la em termos normativos, e trazer alguns elementos de entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que nos ajudam a compreender a dimensão que é dada a este conceito. De forma geral, e não vou aqui me estender nesse aspecto, porque a ministra Carmen Lúcia já o fez pela manhã, o que interessa ressaltar é que a Constituição de 1988, sem prejuízo da proteção anterior que tínhamos na legislação infraconstitucional, trouxe aí um arcabouço importante, um conjunto de normas ambientais, tendo o artigo 225 como o cerne, o centro, o vértice dessas normas constitucionais, mas também outros dispositivos da Constituição Federal que também trazem consigo a exigência de
equilíbrio ecológico do meio ambiente. Há uma correlação em outros campos temáticos em que a Constituição assim buscou estipular. Esse aspecto é importante porque temos no artigo 225 a afirmação de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um dever geral de proteção, que é dirigido ao poder público e à coletividade, um objetivo geral de sustentabilidade ambiental no longo prazo, que é a referência às presentes e futuras gerações, e uma série de deveres específicos dirigidos ao Estado que concretizam em melhor medida qual é o sentido deste equilíbrio ecológico. É interessante, faço aqui um breve parêntese, já que, me lembrando até do questionamento que o excelentíssimo senador Jacques Wagner fez mais cedo ao Dr. Christian Huck, a respeito de como a Alemanha caminhava para definir esse difícil equacionamento de quanto desmatar, em que medida chegar a que ponto, e como lida com a questão da sustentabilidade. Me lembrei de uma referência interessante que a sustentabilidade ambiental é uma referência tanto na Constituição alemã quanto na Constituição brasileira. E em termos históricos, há, já em 1713, né, uma obra de um alemão chamado Hans Carl von Carlowitz, que é conhecido na Alemanha como um precursor da ideia de sustentabilidade. Não por ser um ambientalista à época, mas porque ele lidava com a exploração de minas de prata, na região da Saxônia, que, salvo engano, é a origem da doutora Ana Cavazzini, né, que está aqui presente nos prestigiando, lidava, então, comercialmente, economicamente, com a exploração de minas de prata e também com a exploração de recursos florestais. E a ele é dada essa alcunha de fundador da ideia de uso sustentado, né? Ou seja, a preocupação, que acho que o professor Christian Huck falou mais cedo, sobre a concepção de uma racionalidade no uso do recurso florestal. Ainda que não se tenha de imediato àquela época uma visão ecológica, se tem a visão econômica de não exaurimento, né? E que acaba coincidindo para nós, na nossa compreensão de hoje, a ideia de sustentabilidade no uso dos recursos florestais. Mais interessante em termos históricos é perceber que quase 100 anos depois, quem visita a região e estuda nas escolas de mineralogia da época, na Alemanha, na Saxônia, em Freiberg, é não menos que José Bonifácio de Andrade Silva, o nosso patriarca da independência. E é interessante notar que ele, em publicações posteriores, quando retorna e atua na administração do governo português, se preocupa em estabelecer regras de sustentabilidade, compreendidas na sua dimensão histórica, para o replantio de bosques em Portugal, discutindo exatamente medidas concretas que trariam um mínimo de equilíbrio e manutenção do que se estava a explorar. Então é interessante percebermos como esses diálogos, voltando no passado, ajudam a perceber a dimensão do presente. Mas voltando ao tema em si, passada essa pequena digressão histórica, o que precisamos ressaltar para entender o equilíbrio ecológico a partir da Constituição, das normas constitucionais, de forma geral, além de olhar o quadro normativo como um todo, é interpretar o artigo 225 em conjunto com o artigo 186(2) da Constituição, ou seja, a exigência de equilíbrio ecológico do artigo 225 com a função social em sentido constitucional estabelecida na Constituição. Também o artigo 5º caput, incisos 22 e 23, porque trata do direito à vida, às vezes esquecido quando se discute esse debate, e também o direito de propriedade, ou seja, é do conjunto interpretativo dessas normas que, a partir da Constituição, temos o substrato para o equilíbrio ecológico. O equilíbrio ecológico, quero aqui, então, fazer o estresse desta ideia, me parece o ponto-chave, né, para se entender função ecológica da propriedade. Trago 3 exemplos. Em primeiro lugar, nós não temos um direito ao meio, ou melhor, todos, lembrando do artigo 225 da Constituição, todos não têm direito a um meio ambiente puro e simplesmente. Todos também não têm direito a um meio ambiente poluído ou degradado. O que temos é direito a um meio ambiente qualificado, caracterizado. E que qualificação é essa? É ser ecologicamente equilibrado. Então, não apenas
a partir dos incisos, como lembrou a ministra Carmen Lúcia, mas, sobretudo, a partir do caput do artigo 225, está a inteligência dada pelo legislador constituinte em qualificar o ambiente. A ideia de equilíbrio ecológico ou ecologicamente equilibrado é um critério científico, antes de tudo, né? É um critério que se apura a partir das ciências naturais. Mas o que há de importante e decisivo feito pela nossa Constituição é acoplar esse critério científico à norma constitucional e alçá-lo a um critério normativo. Este é o grande trunfo, a meu ver, que a Constituição traz, porque une a ciência ecológica à ciência jurídica, cria uma ponte necessária para viabilizar, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento humano, a possibilidade de alcançar uma qualidade de vida em um meio ambiente equilibrado. Por isso, o equilíbrio ecológico passa a ser também finalidade constitucional a ser assegurada e garantida, não só em sentido normativo, jurídico, mas em sentido político, pela atuação efetiva do Parlamento. E que se deve sempre ressaltar esse aspecto, porque nosso colóquio não é apenas de direito, mas de política ambiental. Por vezes nós confundimos, sobretudo nós da área do direito, né? Fechamos o nosso pensamento a pensar que a discussão da Constituição é meramente normativa. Ela é, antes de tudo, política. Esse é um elemento importante. A ideia de equilíbrio ecológico também deve ter uma perspectiva dinâmica do meio ambiente. Por que dinâmica? Porque há um conjunto de funcionalidades, de ciclos, de sistemas que operam independente da nossa compreensão. E eles, em certa medida, trazem benefícios para nós. Então, essa ideia de funcionalidade e estabilidade são, para nós, extremamente importantes. Um outro aspecto... acabei falando um pouquinho disso já sem passar. Um outro aspecto importante que acho válido mencionar é que há uma vantagem do uso do conceito de equilíbrio ecológico na Constituição, porque, embora ele seja inicialmente indeterminado, né, porque depende do preenchimento dos conhecimentos científicos na prática, isso combina com a semântica das normas constitucionais, ou seja, permite esse dinamismo de contínuo desenvolvimento, de contínua adaptação, leva à ideia justificada de contínuas revisões e avaliações periódicas que são dirigidas, em boa medida, ao legislador, né? Para que leis que possam eventualmente ser estabelecidas ao longo do tempo, com conhecimento científico, possam ser revisadas. Exemplo, no nosso caso brasileiro de discussão, diz respeito ao caso do uso do amianto, né, nas atividades econômicas, né? É um exemplo em que o conhecimento científico e a conjugação do elemento do equilíbrio ecológico permitem, pouco a pouco, que nós mudemos a nossa plataforma econômica em prol do equilíbrio ecológico. Um outro elemento importante, e que de certa forma foi bem exposto pelo ministro Herman Benjamin em painel anterior, é perceber que hoje a ideia de função ecológica ou equilíbrio ecológico não se resume a um estoque de bens naturais, ali dispostos para mero uso e exploração. Há a dinâmica ou a ideia de funcionalidade, e é essa ideia que a gente quer a todo momento estabelecer quando fala em função ecológica, ou seja, há um aspecto de funcionalidade a ser protegido independente do bem enquanto recurso explorável. Há uma abertura temporal na relação de equilíbrio ecológico porque se preocupa com os ciclos da vida, com os funcionamentos dos sistemas ao longo do tempo. Há uma abertura também semântica em se discutir abertamente e democraticamente qual é o sentido que se dá na Constituição, se é um sentido antropocêntrico, ecocêntrico, zoocêntrico, ou seja, qual é a medida que se dá de proteção voltada mais ao ser humano, voltada aos animais, voltada ao sistema ecológico como um todo. Nossa Constituição, de certa forma, se preocupa com esses três elementos, dosando isso no próprio artigo 225 da Constituição, a exemplo do debate que tivemos há pouco tempo no Brasil, relacionado à situação de atividades esportivas como a vaquejada, e um debate legítimo ocorrido no Parlamento, né, que levou ao aperfeiçoamento da legislação brasileira. Ainda como uma caracterização da ideia de equilíbrio ecológico enquanto conceito normativo, é que ele deve ser considerado também numa visão integrada ou integrativa, ou seja, ele deve ser considerado em todas as atividades e políticas
públicas realizadas no país, sejam atividades públicas, sejam atividades privadas. Uma ideia de integração que existe também no direito da União Europeia, por exemplo, né, no artigo 11 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, de se levar em consideração o equilíbrio ecológico em todas as legislações e campos temáticos. Não significa que ela tenha uma prevalência a priori, mas ela deve ser um critério a se considerar. A jurisprudência do Supremo, de certa forma, traz na discussão sobre essa conjugação da função social e da função ecológica um conceito interessante, salvo engano do ministro Edson Fachin, em dizer que há aqui uma amálgama inexorável entre a função ecológica e a função social. Elas se coexistem, e isso foi bem ressaltado também pelo ministro Herman Benjamin. Em síntese, o importante, a partir desta visão geral, não sei se ele é percebermos que a Constituição traz essa preocupação com o equilíbrio ecológico em novidade quando comparada com o ordenamento constitucional anterior, que previa a função social, mas não previa expressamente no plano constitucional esse conjunto de critérios normativos materiais ligados à proteção ambiental. O que há de novo na Constituição é isso. Então, o mínimo que se exige, seja da atuação legislativa, mas sobretudo da aplicação prática, é levar em conta esse equilíbrio entre função social e função ecológica. Mais cedo, o excelentíssimo senhor senador Jacques Wagner bem pontuou, né, que o Brasil tem uma legislação exuberante, já que estamos aqui na área ambiental, né, em certa medida o adjetivo é pertinente, em termos de legislação ambiental, sobretudo no plano federal, ou seja, temos uma série de dispositivos legais em diferentes áreas temáticas que dão conta de uma atuação possível e efetiva da administração. O que falta, em muitos casos, é a dificuldade de se operacionalizar isso em termos institucionais, e aqui dois parlamentares que já exerceram, né, a função de governadores sabem bem das dificuldades que existem em transpor isso à realidade, em conjugar interesses que existem no âmbito dos estados com as suas próprias dificuldades. O que é importante perceber, olhando para esse conjunto de leis, que trago aqui de forma ilustrativa, é que há um papel fundamental para a atuação do parlamento, ou seja, ele deve criar legislação para cumprir os parâmetros constitucionais, e assim o tem feito, sobretudo a partir dos anos 2000, mas ele também deve, em função desse critério de equilíbrio ecológico, considerar que é preciso sempre revisitar e avaliar periodicamente a suficiência da legislação, exatamente porque nós estamos a lidar com um conceito eminentemente científico. A ideia do equilíbrio ecológico demanda, muitas das vezes, o aperfeiçoamento técnico-científico ao longo do tempo. Então, é interessante perceber que um papel contínuo de aperfeiçoamento dirigido ao legislador pela disposição constitucional. Todas essas leis, e não vou aqui, claro, descer a detalhes no momento, mostram dois trunfos, duas questões que merecem aplauso em relação à atuação do legislador brasileiro. Em primeiro lugar, a inserção na legislação infraconstitucional do conceito de equilíbrio ecológico nos diversos campos, com a preocupação de que ele seja um critério de controle, independente do fato de que, na prática, caberá ao administrador avaliar, num processo de licenciamento, num processo de avaliação de impacto ambiental, a questão em si. Mas a preocupação do legislador em expor o equilíbrio ecológico nos diversos dispositivos destas leis, não apenas leis de políticas ambientais, mas leis de outras áreas. Então, por exemplo, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, há preocupação explícita, como princípio, de uma ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Disposição expressa, como objetivo também a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Perceba que é um critério que vai reiteradamente aparecer na legislação. Eles ressaltam um aspecto funcional, e o Código Florestal brasileiro, me parece, é o que mais claramente evidencia essa questão quando conceitua, foi exposto no slide do professor André Schrell, que a definição da APP e da reserva legal
por si só mostra o critério de funcionalidade, porque diz que é uma área que deve ser protegida em função ou com a função de, e aí diz quais são essas funções. Então é interessante porque às vezes isso passa batido na nossa leitura da Constituição, mas o aspecto de funcionalidade é essencial para se compreender a função ecológica da propriedade. A legislação fundiária também é interessante porque traz essa dimensão. A Lei 8.629, de 93, por exemplo, expressamente ao definir preservação ambiental, traz a preocupação de preservar o meio natural na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade. Então, são apenas alguns exemplos que trago a vocês para perceber. O Estatuto da Terra também, para dimensionar o tamanho da propriedade rural, deve-se levar em conta as condições ecológicas da região. Então, o critério em si ele vai sendo absorvido, um critério científico como critério normativo, para ser aplicado nas situações diversas. A Lei da Política Nacional na Mudança Climática amplia essa dimensão porque pensa o equilíbrio ecológico em nível planetário, né? E aí o professor Caliz mais cedo, por exemplo, falou da questão das fronteiras planetárias, que é uma outra forma de absorver essa discussão do equilíbrio ecológico. Também o Estatuto da Cidade, que absorve importante discussão em áreas consolidadas ou áreas de choque, né, de urbanização com áreas de proteção ambiental, prevê esta preocupação. São apenas alguns exemplos, não vou dar muita continuidade a isso para que a gente possa seguir ao debate. Com relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é interessante percebermos que ela também acolhe essa interpretação alargada da função social da propriedade em sentido ou em perspectiva ecológica. Tenta fazer essa conexão possível entre as duas funções. Fiz um recorte de alguns campos em que nós podemos perceber isso de forma mais abrangente. Na legislação fundiária, e que trata da desapropriação-sanção, ou seja, resultado do descumprimento da função social da Constituição, né, há, em diversos precedentes, essa firme conexão entre função social e função ecológica da propriedade. Em um sentido metafórico, nós poderíamos até dizer aqui, né, que a preservação ambiental, a função ecológica, é um dos 4 cavalos que conduzem a quadriga da função social da propriedade rural. Também nos biomas considerados patrimônio nacional, o Supremo faz a interpretação de que a função social absorve, acompanha a função ambiental. E mesmo em situações de APP que eventualmente interfiram em áreas, em propriedades rurais, isso não impede a eventual desapropriação, sendo que o futuro assentamento ou projeto agrário que se venha a estabelecer pode criar conciliação com a proteção do meio ambiente. Digo isso porque são muitos casos que, às vezes, os desapropriados, donos de propriedades improdutivas, usam o argumento de que, como há uma área de proteção próxima, ele não pode ser desapropriado porque o assentamento vai prejudicar o meio ambiente, ou seja, ele tenta usar um subterfúgio para se afastar do descumprimento da função social. Um segundo campo que nós podemos discutir e que há muita jurisprudência do Supremo sedimentada é a ideia de criação, alteração e supressão de espaços especiais, espaços territoriais especialmente protegidos, ou seja, áreas em geral que são protegidas pela sua funcionalidade ecológica, unidades de conservação, APPs, reservas florestais. O que há de importante? Que a Constituição já traz as balizas, os limites materiais concretos de fomentar o administrador a criar as unidades por ato do poder público, ou seja, não depende de lei, mas a supressão e alteração dos limites destas áreas dependem de lei. Por quê? Porque se prestigia o papel do parlamento, se prestigia a discussão democrática em relação a um valor, a um bem que é essencial à sociedade brasileira. Outro aspecto muito discutido, o professor André Escrel trouxe de certa medida, é que o Supremo entende que essas áreas protegidas em imóveis rurais cumprem a função ecológica, mas se houver um comprometimento a ponto de inviabilizar a exploração econômica da área, deve-se indenizar o proprietário, por quê? 2 razões, uma razão de justiça em relação a quem é titular da propriedade e uma razão de que aquela área protegida tem uma dimensão ou uma expressão ecológica, uma expressão econômica, às vezes uma expressão turística, ou seja, ela tem valor,
né? E, nesse sentido, deve ser preservada. Um outro elemento importante, que garante o papel importante do legislador, do parlamento, é proibir que se altere unidades de conservação, áreas protegidas, por medidas provisórias, para se evitar o uso abusivo da discricionariedade do Poder Executivo e prestigiar o papel do Parlamento neste tipo de questão. Por outro lado, quando se tem alteração para aumentar o grau de proteção ou, eventualmente, para aumentar os limites da área, se prestigia a celeridade, a flexibilidade, não necessitando, então, de legislação. São alguns aprendizados que se tem a partir da jurisprudência do Supremo que ajuda a nossa compreensão. O caso mais firme e mais claro que vale a pena destacar para nós hoje é a discussão sobre área de reserva legal e APPs, considerando o julgamento que o Supremo fez do Código Florestal de 2012. Certamente é um dos mais complexos e completos julgamentos em direito florestal que o Supremo se debruçou, um acórdão de quase 700 páginas, com muitos votos divergentes, muitos dispositivos impugnados, mas interessa a nós aqui pontuar alguns aspectos. Primeiro, esse acórdão auxiliou a compreensão dos limites de controle do Supremo Tribunal Federal em relação à atividade do legislador, ou seja, de forma geral, disse que há uma deferência à legitimidade democrática do parlamento em definir a política pública, mas que há um controle excepcional possível, levando-se em conta os critérios, os limites estabelecidos na Constituição. A discussão sobre o critério da funcionalidade ecológica é um deles, bem permeado na decisão, juntamente com a função social. Vou trazer pequenos exemplos que mostram a importância dessa baliza, ou seja, que há um ônus, há uma liberdade do legislador em fixar a política, em fixar os parâmetros, mas há um ônus argumentativo no sentido de manter um quadro normativo suficiente em relação à política ambiental, pensando a funcionalidade de processos ecológicos, de condições ecológicas, da funcionalidade ecológica como um todo. Um exemplo interessante é que o Supremo declarou inconstitucional o uso de áreas de APP para atividades de gestão de resíduos sólidos ou obras de infraestrutura para competições desportivas. Por quê? Na relação da gestão de resíduos sólidos, há uma potencial capacidade de dano da área contrária à sua finalidade, que pode ser exercida em outra localidade. No caso da atividade esportiva, você pode ter alternativas locacionais, ou seja, colocá-las em outro lugar, garantindo a máxima eficácia dessa atividade, sem prejuízo da área. Por isso, essa importância de se garantir a funcionalidade da área. Um segundo exemplo interessante é uma interpretação que, por vezes, sabemos nós, o legislador, pelo debate intenso no Congresso, não consegue abarcar com precisão todas as situações. Havia uma dúvida sobre a proteção de nascedouros e olhos d'água intermitentes, quando o Código falava apenas de um regime jurídico protetivo da APP para as situações perenes. O Supremo fez uma interpretação de maximizar o valor constitucional de proteção, trazendo também em interpretação a proteção para olhos d'água e nascentes de caráter intermitente. Um outro critério, para mim esse muito interessante a ser destacado, que vai demonstrando a correção do legislador constituinte e do Parlamento Federal em adotar esse tipo de critério, o critério do equilíbrio ecológico, é a discussão sobre a recomposição de áreas desmatadas, ou seja, havia um entendimento, uma previsão que você poderia fazer a compensação de área desmatada em reserva legal apenas considerando a identidade do bioma. Quando nós sabemos, e aqui os dois senadores, ex-governadores que têm de estados extremamente biodiversos, sabem que, por exemplo, a Amazônia é um mundo em si só, né? E alberga uma diversidade de ecossistemas e uma diversidade ecológica. Daí porque o Supremo entendeu que só o critério de identidade de biomas não é suficiente para garantir o equilíbrio ecológico. Deve-se ter identidade ecológica das áreas a serem compensadas. Percebamos o quão relevante é o critério em si. Um outro debate muito interessante, e que de certa forma lembra a discussão que o professor Christian Huck fez mais cedo sobre a Alemanha, se eles deveriam ou não usar plantas exóticas, ou, nas palavras dele, né, aliens, para recompor a área ambiental desmatada. O Código também fez a previsão da possibilidade de recomposição de área com plantas
exóticas, ou seja, não nativas, mas num percentual de até 50% e observado uma série de requisitos e critérios técnicos, ou seja, a gradação feita pelo legislador foi respeitada pelo Supremo, porque é uma opção legítima do Parlamento. Também, uma última questão importante desse julgamento foi a permissão de atividades de aquicultura próxima a áreas de entorno de rios e lagos, buscando conciliar a função social ligada àquilo que nós temos discutido desde a manhã, a preocupação de dar o equilíbrio econômico, o equilíbrio social às pessoas que moram naquela localidade, considerando que o prejuízo ambiental aí, se existente, é menor, né, ou compensável em alguma medida, ou seja, o Supremo legitimou a opção do legislador em permitir atividades de aquicultura, desde que observados determinados critérios. O grande trunfo que se vê a partir dessa decisão é, de um lado, a adoção pelo legislador do equilíbrio ecológico como parâmetro de controle. E o segundo trunfo é perceber que o legislador atua de forma a revisitar a legislação e que o Supremo guarda uma deferência buscando maximizar esse diálogo institucional. Um último aspecto que eu gostaria de trazer rapidamente, porque sei que já passei do meu tempo, é a utilização, que critérios o Supremo Tribunal utiliza para esse controle, seja da atuação do legislador, seja da atuação da administração como um todo. A ministra Carmenusa já trouxe de forma geral essa discussão e nós percebemos aqui nesse diálogo uma certa semelhança com a discussão feita pelo professor Christian Kalisz, porque na nossa jurisprudência constitucional fazemos uso de princípios como o princípio da proibição de um excesso legislativo ou da ação da administração, mas também um princípio de proibição de atuação insuficiente, ou seja, quando ele não atua ou quando ele atua de uma razão insuficiente ao que se espera. O princípio da função social ou socioambiental, como a jurisprudência muito usa, também é um critério decisivo nesse aspecto. Em termos de controle, o Supremo entende que pode controlar a atuação do legislador de forma excepcional, desde que ele deixe de observar esses critérios ou esses limites estabelecidos na Constituição, que no caso do artigo 225 é muito positivo, porque ele é bem delimitado nos deveres estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 225. Um último exemplo de controle, que diz respeito aí ao Executivo, né, são decisões do Supremo recentes, agora do final do ano, que julgam inconstitucionais resoluções do CONAMA, esse órgão federal que estabelece padrões nacionais de proteção ambiental, julgou inconstitucional uma resolução que simplesmente eliminava todo um ordenamento, um quadro normativo ligado à atividade de licenciamento em área de irrigação, mas não colocava nada no lugar, não definia um substitutivo. E isso, na visão do Supremo Tribunal Federal, cria um estado de anomia, cria um estado de vácuo legislativo que torna preocupante a proteção do meio ambiente. Daí porque entendeu que tanto o legislador, mas também, sobretudo, o Executivo, no seu papel de função normativa pelo CONAMA, tem que observar a criação de quadros mínimos de proteção ambiental. Porque, segundo o próprio Supremo diz, o ímpeto de desregulamentação da legislação ambiental, por vezes legítimo, na ideia de racionalização, não pode levar a um quadro de retrocesso ou de ausência mínima de um quadro normativo. E, por último, fazendo conexão com uma situação que vivemos ainda, de certa forma, ou seja, a pandemia da Covid-19 e a questão das terras indígenas, é perceber que a nossa Constituição também foi muito feliz em conciliar a função ecológica e social com a função protetiva das terras indígenas, porque o artigo 231 prevê que há a possibilidade de conciliação, de preservação do meio ambiente no usufruto das terras que os índios tradicionalmente ocupam. Isso está legitimado, por exemplo, no julgamento do caso da Raposa Serra do Sol, e isso também vem à tona recentemente nos julgamentos que o Supremo tem feito na DPF 709, relacionadas a esse problema da pandemia e o impacto causado nas terras indígenas. A grande preocupação do Supremo em relação à extração de madeira e outras atividades que têm ocorrido e a busca de impedir que isso aconteça. Esses são os pontos centrais que eu busquei trazer para
iluminar a questão da função ecológica no plano político, jurídico, constitucional, mostrar a relevância do papel do parlamento, que por vezes, quando se discute a visão do Supremo Tribunal Federal, é sempre num sentido corretivo. Ao meu ver, não é assim. É num sentido sempre de diálogo, e aqui se deve, merecidamente, registrar o papel positivo que o parlamento brasileiro tem feito em termos de esforço para garantir a função ecológica da propriedade. Muito obrigado. Obrigado aos queridos palestrantes, professor Andréas Creu, senhor Marco Túlio Reis Magalhães. E apenas para esclarecer, em 2021, essa Comissão do Meio Ambiente aprovou o PL 5174 de 2019, de autoria do senador Confúcio, relatado pelo senador Jacques Wagner. Esse PL trata de regular as mudanças em unidades de conservação. Foi apresentado à época da avaliação da PNMC, no qual eu fui o relator. Então, faço questão aqui de fazer esse registro, porque os 3 senadores estão aqui e fico feliz. Tendo em vista adiantado da hora, eu agradeço os nossos convidados, declaro encerrado o 4º painel e convido o senador Confúcio Moura para reassumir a condução dos trabalhos do 5º painel, desmatamento e cadeia produtiva, modelos legislativos. Muito obrigado a todos. Depois do senhor, então, o senador vai falar.